Programa Atividade chegando para mais uma edição. Estamos vivendo aí um tempo de Copa do Mundo, né? O funil chegou no final, né? Estamos nas semifinais, hoje já foi uma partida, né? E amanhã tem mais e domingo deu. Eu acho até que é bom terminar, porque o de Copa do Mundo já tô pronto, como se diz, né? Hoje tivemos então França e Espanha, ou Espanha e França, com a vitória da Espanha 2-0. Né? Podia até ter sido mais, segundo os especialistas em futebol. A França até, eu diria que decepcionou, porque se esperava mais, mas o treinador, né, que não é um Ancelotti, é muito melhor que o Ancelotti, o treinador da Espanha, deu um nó na França e não deixou os astros da França jogarem. Né? Ele segurou a turma e fez 2 que, como eu digo, poderia ter feito mais. Aliás, esses 2-0 foi inclusive no primeiro tempo. Né? E amanhã nós temos então a Argentina e a Inglaterra. Uma partida bonita de se ver também, de 2 grandes equipes, que quem passar, então, vai para o domingo para enfrentar a Espanha. Então, Argentina ou Inglaterra. Aqui na nossa bancada, por exemplo, os nossos 2 comentaristas, Fernando Soares e Jaime Eduardo Machado, acreditam que a Argentina, nesse cotejo de amanhã, tem mais chances. E chances por qualidade técnica, né? Eu também acho que a equipe, só falar em Messi, já se vê o que é a equipe argentina, que é campeã mundial, iria para um bicampeonato. Né? É uma partida, eu acho que ainda não... Acho que as 2 equipes que se nivelam, apesar da garra argentina. Nós conhecemos esse sangue argentino. Aliás, se nós tivéssemos aqui o sangue argentino aqui no Brasil, vocês podem ter certeza que Brasília seria diferente. Delegado Fernando Soares. Não tenho dúvida. Passamos aqui por essa partida importante, semifinais da Copa do Mundo. França e Espanha, 2-0 para a Espanha, mais ou menos. Eu não assisti na TV, mas eu acompanhei pelo rádio, né? Segundo os comentaristas ali, a França foi irreconhecível, né? Pois é. Conseguiram anular o jogo dela realmente, assim, que quando ela pensou em acordar, já estava perdendo o jogo feio. E podia ter sido mais, né, Silvio? Podia ter sido mais. Bem mais, né? Eu achava que quem iria ganhar até com uma certa facilidade, eu na minha senha de torcedor, né? Sim. De torcedor que não conheço muito do esporte, seria a França. Eu pensei que seria a França. Essa final aí eu estava torcendo que fosse França e Argentina. Porque, como tu falou, né? A Argentina, se o Brasil tivesse, os jogadores do Brasil tivessem a vergonha na cara e jogasse 50% do que a Argentina joga, pode ter sido favorecido em um jogo ou outro pela arbitragem, por algum erro. Não sei se foi espontâneo, não houve ou não motivo, mas independente de qualquer ajuda que eles tenham recebido da arbitragem, os caras jogaram o tempo todo. Né? Eles estavam perdendo e mesmo assim, faltava 1 minuto e conseguiram virar. Estavam perdendo de 2-0, né? Então, e vencer a partida, diria assim, no final, olhando o score, vencer de maneira até fácil. Então, Jaime Eduardo Machado, o que me diz? Eu acho que o grande momento da França hoje foi o festejo do 14 de julho, né? Porque futebol faltou. Essa Copa tem sido uma festa para aqueles que estão lá e um espetáculo visual maravilhoso para quem está assistindo. Eu tenho gostado muito, até estou sentindo que vai terminar daqui a alguns dias, né? 70 mil pessoas, quase 100 mil pessoas cantando a Marselhesa no dia do 14 de julho, né? Foi maravilhoso, mas no campo realmente a França decepcionou. Eu esperava que a França ganhasse o jogo e fôssemos lá para uma final, quem sabe, França e Argentina, né? Porque, a despeito da rivalidade que nós temos com os argentinos, o fato é que a raça argentina é de deixar inveja, né? É verdade. Eu gosto muito de ver o argentino jogar, porque ele bota, como dizia o Nelson Rodrigues, o coração na ponta da chuteira. E seria uma final espetacular, mas pelo jeito vai dar, quem sabe, Espanha e Inglaterra, né? Eu assisti o primeiro tempo todo, né, do jogo, vi que a França estava concentrada, sobretudo, em cima do seu grande craque. E essas seleções todas têm os seus astros, né? E aqueles são objeto de maior marcação, enfim. O Mbappé foi anulado e praticamente acabou a França. Houve aquele pênalti infeliz do jogador francês logo no início da partida e aquilo desequilibrou. Que quando são 2 seleções de nível equivalente, quando desequilibra por um
um lance quase fortuito, como foi aquele, uma mancada do zagueiro da França, que errou em bola e acertou a perna do atacante, o Yamini, que é o grande aço da Espanha. Eu acho que a partir dali as coisas se complicaram para a França. Mas, de qualquer maneira, vamos ver agora a Argentina com a Inglaterra, né? Acho que as forças se equivalem, né? Mas uma final Argentina e Espanha seria, acho que, muito bacana, porque os argentinos pelo garra, idioma, até pelo idioma. Vão se entender, vão se entender. Eu não sei quem é o juiz, você sabe quem é que vai ser o árbitro, né? Aquele brasileiro, com certeza não, aquele que o Trump se atravessou, né? Aquele eu acho que está queimado. Tem um brasileiro que está sujeito. É o Wilton Moraes, aquele baixinho. Não vai ser o Klaus aquele, né? Mas a Copa, sob aspecto de espetáculo, assim, tem sido maravilhosa. O público bateu todos os recordes. Recordes, né? Cheio, ingressos a 20 mil reais. Né? A única hostilidade que houve foi ontem os argentinos entraram numa briga lá com os ingleses, para variar, né? Onde tem argentino tem confusão. Fechou o tempo lá no Dallas, se não me engano, no Texas, né? Os argentinos partiram para a briga, como eles fazem quando vêm do Brasil, brigam lá em Copacabana, né? Mas é uma Copa muito boa de ver, de assistir, e como eu disse, o grande momento, para mim pelo menos, foi o hino francês. O que eu digo assim, é uma pena da vergonha que nós brasileiros passamos com o nosso time lá, né? Bom, foi fiasco. Mas foi fiasco. É lastimável. O delegado Fernando estava falando do brio, da garra dos irmãos argentinos. Nós tínhamos lá, durante a Copa, atletas da nossa seleção, titulares, dizendo que estavam chateados, que era período de férias e eles tinham que estar na Copa do Mundo, quer dizer, jogando Copa do Mundo, quer dizer, porque eu digo aqui, estou sendo repetitivo, para eles não mudaria nada se fossem campeões da Copa do Mundo, porque eles já estão ricos, estão ganhando muito dinheiro, então a Copa não agregaria nada, né, no seu currículo, né, nos seus currículos e tal, né, nem na sua vaidade, né, profissional de futebolista, né, marcando, deixando a sua marca, né, para o povo brasileiro, que ele participou de uma campanha da Copa do Mundo, foi campeão. Então eles não queriam, eles queriam férias. Né? Tem um rapaz aqui bem de perto aqui que disse, olha aqui, férias, agora tem que estar na Copa do Mundo, pô. Aí é melhor dizer para o técnico, né, convocado, não quero, o senhor me tira fora porque eu não estou em condições emocionais e tal, bota outro no meu lugar e vai gozar suas férias, mas não fica, né, tirando o lugar de alguém que pode render, talvez com uma capacidade técnica inferior, mas que quisesse jogar. Eu acho que está na hora de rever esse critério de não pode botar jogador de fora. Convocar. Atuando no Brasil. Não digo radicalmente, mas existe, a semana passada foi encaminhado lá no Congresso um projeto, acho que é um exagero, a lei não tem que se meter nisso aí, o Congresso não tem que se meter nisso. Um projeto de um gaúcho, não sei exatamente qual, o deputado federal, propondo que a convocação fosse exclusivamente de jogadores em atividade aqui no Brasil. Acho que isso é um exagero. A aplicação seria outra. A lei não tem que se meter nisso, mas o fato é o seguinte, aqueles que jogam aqui têm muito mais disposição porque não chegaram lá na Europa ainda. E todo jogador, quando começa a carreira, o objetivo é chegar na Europa. Quem já chegou, ir para a seleção é um passo para trás. Estão ricos. É um passo para trás, não precisa da seleção, e os outros precisam. E os erros sempre continuam os mesmos atletas que já não deram certo em outras Copas, em outros jogos, continuam sendo convocados. Eu acho que tem que mudar toda essa sistemática. Também é jogada de empresário aí. Com certeza que deve correr, né? Muita coisa por trás que a gente... Eu entendo que a convocação tem um lado financeiro também. Claro. No atleta, nos patrocinadores dos visibilidade, atletas. Né? O futebol hoje deixou de ser um esporte, é um grande negócio. Está entendendo? É um grande negócio. Negócio milionário. Então, não se sabe o que acontece por trás da hora de uma equipe entrar em campo. Né? Na convocação do seu treinador, fazendo a lista de convocados e tal. Isso aí tem muita manobra financeira. Né? E agora com as bets? Com as bets é outro perigo. Daí, então, meu Deus do céu. Patrocinam tudo? Patrocinam tudo. Isso é e pagam o salário dos clubes? Isso é a escola do vício ao jogo. As bets. Essa criançada aí está todos jogando. É menor de 18 anos. Esquece. Eles deixam de fazer a merenda na escola para jogar. Né? Eles têm essas condições, têm essa manobra. Tá?
vai com o dinheiro do papai para fazer o lanche. Pega o CPF do pai e da mãe e deu. Não vai no CPF do pai e da mãe, eles têm as manobras deles aí. Bom, vamos adiante então. De futebol, tá bom? Então vamos aguardar agora o jogo de amanhã, então. Argentina e Inglaterra, e saberemos então quem será o adversário da Espanha no próximo domingo, final da Copa do Mundo. Banrisul, minha gente. A vida muda, os planos crescem e os negócios seguem em movimento. Em alguns momentos, o que faz a diferença é exatamente contar com crédito do jeito certo. São soluções de crédito para pessoas físicas e jurídicas, com diferentes modalidades, contratação simplificada e soluções de crédito com ótimas taxas. Tudo com a segurança de um banco que conhece você e entende o seu negócio. No Banrisul, tá com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/tá com crédito. Mais uma mensagem do Banrisul. Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente está com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Muito bem, vamos adiante falando do Grupo Zafre. Sempre dizendo aqui diariamente que o Grupo Zafre, neste ano, comemora seus 91 anos de fundação. Uma empresa padrão extraordinário, né? É um orgulho para todos nós gaúchos. O Grupo Zafre chegou em São Paulo, que é um centro complexo, com grandes redes supermercadistas, e está encantando os paulistas. Já está chegando lá também o Sexto, né, que é o atacadista do Grupo Zafre. Mais uma unidade também extraordinária, muito grande, muito ampla também do Grupo Zafre, lá em São Paulo. Vamos para a terceira unidade, mais o Sexto, tá bom? E assim vai. E lá, economizar, você sabe que economizar é o grande trunfo. Economizar é comprar bem aonde? O Grupo Zafre, Zafre Bourbon, Hiper Zafre, tudo de bom. Seguranças absolutas nos estacionamentos, atendimento, né, diplomático, preços civilizados e um mix de produtos extraordinário. Economizar é comprar bem. Grupo Zafre, olha aí. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Muito bem, vamos adiante ainda agora falando de Green Benefícios. Olha, minha gente, aí é uma empresa padrão, genuinamente gaúcha, mas que encanta todo o Brasil, né? Por toda a sua capacidade, né? É uma empresa, como eu digo, né, extraordinária, que encanta os seus clientes. Benefícios para o seu time e que facilitam a rotina do seu RH. Isso é extremamente importante, o RH de uma empresa. Na Green, você encontra soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, minha gente, e Green Saúde. E tem mais, contamos com parceiros que ampliam ainda mais o cuidado com a sua equipe. Contrate o Total Pass com a Green e aproveite condições especiais como 3 meses grátis e até 3 dependentes sem custo. Olha só essa novidade. Contrate o Total Pass com a Green e aproveite condições especiais como 3 meses grátis e até 3 dependentes sem custo. Melhor que isso, Green Benefícios, tá bom? Green Benefícios, muito mais que um cartão. Green Card, a gente, é espetacular. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, para não dizer, por que não dizer, a bebida do ano inteiro. Lá nós temos o suco de uva, o suco de laranja, a água de coco, tudo 100% natural. Sem adição de água, açúcares e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Na hora do pique no lugar da atividade, ali no parcão, no seu edifício, no seu condomínio, né, na academia lá fora, né, tudo na hora de hidratar o seu organismo, vai já levando água de coco ou pede lá na academia, olha, o senhor não tem água de coco, Petri, aí, pô, preciso hidratar o meu organismo. Então, água de coco Petri 100% natural. Sua sede pede o melhor, pede Sucos Petri. O mais vendido, portanto, o mais consumido. E a TAP está aí encantando. Vai para a 4ª frequência em breve,
eu acho que na virada do mês de julho para agosto, teremos uma quarta frequência de Porto Alegre, Aeroporto Internacional Salgado Filho, até Lisboa, tá? Portugal, os irmãos portugueses. De lá, se você não quer ficar em Portugal, você segue para toda a Europa ou qualquer destino do planeta nas próprias aeronaves de última geração da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. Tarifas civilizadas, tá? E aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. De Porto Alegre a Lisboa, minha gente, 11 horas de voo, direto, sem escalas. Que é melhor que isso, aeronave de última geração. 11 horas. Sai de Porto Alegre, desce em Lisboa. Volta, embarca em Lisboa, desce em Porto Alegre. 3 frequências atualmente e já chegando aí a quarta frequência, TAP Porto Alegre, Lisboa, Lisboa, Porto Alegre. Muito bem. Jaime Eduardo Machado. Tem figuras na política que primam, né, e se destacam pela negatividade. Sempre onde ele interfere é algo negativo, não se conhece nada de positivo. Estou me referindo ao Lindenberg. Faria, o nome dele, não é esse? Lindenberg. Deputado do PT? PT, Isso. petista. Pois ele resolveu fazer PT roxo, PT roxo. resolveu interferir no processo sem nenhuma legitimidade jurídica, porque não é parte do processo. Aquele esquema entrou de graça. E pedir que o ministro Alexandre de Moraes, eu suspeito até que tenha sido uma jogada ensaiada, quem sabe, não posso provar, mas pela forma como os fatos se desenrolaram, pedir para que houvesse a proibição de que o filho do Jair Bolsonaro, como é o nome dele? O Flávio Bolsonaro, visitasse o seu cliente, ele é advogado. Né? E, para minha surpresa, né, o do Lindenberg não foi surpresa, a minha surpresa foi por um fato positivo. É que o Délio Lins e Silva, que hoje é o presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, né, Seção Federal, entrou com pedido, essa tarde, para que fosse refeita, para que fosse revista a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque realmente é um absurdo, porque a advocacia é essencial à administração da justiça. Sim. E considerando isso, o advogado não pode... Interessa ser pai, quer dizer, do ponto de vista humano, tudo bem, mas é que ele não poderia ter feito isso, porque houve uma restrição à sua atividade enquanto preso, como se ele pudesse fazer alguma coisa além de estar preso, quer dizer... O delegado pode me confirmar, um direito do preso está preso, né? E quem sabe tem contato com o seu advogado para ter uma melhor sorte. Agora, é um absurdo como essas jogadas se realizam e grande parte da imprensa apoia, né? Quer dizer, realmente houve uma infração, ele não poderia ter tido contato com ele através daquela carta em que ele pede que haja pacificação na direita, né? Tendo em vista as desavenças que aconteceram ultimamente, mas se nós pensarmos um pouquinho, quando o hoje presidente Lula era presidiário, estava preso, houve várias manifestações, através de cartas dele, da prisão, né, comunicadas para o seu advogado, que era o Cristiano Zanin, e que mais tarde, alguns anos depois, viria a se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, convidado pelo próprio Lula. De modo que são 2 pesos e 2 medidas. Em resumo, isso aí só faz depreciar ainda mais a impressão que se tem hoje da justiça brasileira. O mínimo que pode ter um ministro supremo é imparcialidade. E nesse gesto, pelo menos, sem discutir as qualidades de conhecimento do ministro Alexandre de Moraes, o fato é que, nesse caso, especificamente, ele foi de uma parcialidade absurda, até porque houve um parecer contrário do Procurador-Geral da República para que tomasse essa atitude. O lado humano é secundário, embora seja importante. Agora, do ponto de vista jurídico, isso não se sustenta. E eu estou curioso para ver qual será a decisão do ministro em face da intervenção agora da OAB federal. Mas, Jaime, de todas as decisões que a gente vem acompanhando ao longo dos anos aí, que o Alexandre de Moraes tem dado e envolve Jair Bolsonaro, tem deixado de forma clara uma perseguição pessoal. Morte civil. Né? Uma perseguição pessoal, porque ele busca, com suas decisões, sempre. Olha só, ele foi um julgador, ele foi vítima, e agora ele ainda é o juiz de execução.
mais uma exceção aberta, né? Porque normalmente o cara é condenado, vai para o presídio e tem um juiz específico lá que não tem nada a ver com quem julgou, com toda a situação. Então ele passa, eu acho que a vida de Alexandre de Moraes é ficar 24 horas do dia pensando no Bolsonaro, como prejudicá-lo. Que medo, né? Porque ele sabe que se a família Bolsonaro, se o Flávio Bolsonaro realmente se eleger presidente do Brasil, existe uma grande probabilidade de sair o impeachment. Até porque vai ser renovado o Congresso. Então, aí também tem o interesse pessoal dele, para que se mantenha. E essa jogadinha que a gente não tem como comprovar, mas os indícios muitas vezes deixam claro, de deputados e senadores requerer ao Supremo e o Alexandre de Moraes vai lá e decide sempre aquilo que eles acabam pedindo na íntegra, né? Então, lamentavelmente, são exemplos negativos. Eu tenho muitos amigos conhecidos que são juízes, né, que são juízes de direito concursado, que hoje eles têm vergonha, como todos nós brasileiros temos, da nossa Suprema Corte. Da nossa Suprema Corte, que é uma corte que tem demonstrado no passar dos anos e suas decisões... Que não respeita a Constituição. Que não respeita a Constituição, quando eles estão lá exatamente para vigiar e não deixar alterar dados nesse sentido. E é lamentável essa decisão aí. Fiquei muito feliz também quando eu vi hoje à tarde, quando a OAB ingressou com um recurso, né? E não é próprio, na administração é do Simonetti, né? E ele não tem agido dessa forma. Em várias ocasiões se reclamou que a OAB não havia interferido. E agora, coincidentemente, o Délio resolveu, até porque está no exercício e tem um pensamento diferente do presidente, resolveu tomar essa atitude em 24 horas. Saiu a decisão do Moraes e ele entrou no dia seguinte. Se o advogado pode agir em causa própria. Né? Tipo, eu tenho OAB, né? Eu também sou inscrito na Ordem dos Advogados. Se eu quiser, eu posso agir em causa própria, eu fazer a minha própria defesa. Agora ele não está querendo que o filho faça a defesa do pai, que o filho converse com o pai, que o filho... Só depois do primeiro turno. Não, daí tu vê, se ele desse de forma indeterminada... É decisão política. Né? Se fosse de forma indeterminada, não, mas ele estipulou um prazo, 90 dias. Passado o primeiro turno... Não, daí, se o Flávio for para o segundo turno, não ganhar no primeiro turno, aí pode ser que tenha uma outra decisão, depois das eleições. O pretexto, Fernando, de propaganda política chega a ser risível, né? Porque não há quem faça mais propaganda política desde que assumiu do que o outro candidato, o outro partido que vai concorrer agora, que é o próprio presidente. Né? Tudo o que ele faz é propaganda política. Sim. Né? Então, o outro é candidato e está sendo acusado de fazer propaganda política antecipada, mas a verdade é que quem está no exercício está fazendo propaganda desde o início do governo. Será que não está? Tu comentaste que o advogado lia as cartas do Lula, né? E o candidato do PT, e o candidato do PT, o Haddad, né? Muitas vezes ele ia visitar o Lula e quando saía do presídio também lia cartas. Entendeu? Então, são tratamentos totalmente diferenciados. Então, realmente, aí fica um indício... Quer dizer, já tem a proibição de perseguição. receber visita, né? Se o Lula fosse proibido de receber visita, até hoje estava vindo. Ele já deu uma domiciliar com tempo. Domiciliar. Com tempo. Já é isso. O outro está lá domiciliado ou não está, né? Se quebrou, volta. Agora ele tinha dado 90 dias, 6 meses, uma coisa assim, eu não me lembro. É uma domiciliar com isolamento absoluto, né? Isolamento. É a mulher e a filha e olha lá. Isso aí é morte civil. Isso é mais do que condenação por crime, é morte civil, acabou. Se ele estivesse dentro do presídio comum, ele estaria melhor do ele que recebeu visitas que em casa ele não recebe. Isso aí revela um medo perseguição absurdo. Agora, por que ninguém se insurge, uma autoridade, um militar, que questione, está compreendendo? Por que isso? Porque está na mão de uma pessoa só para decidir o andamento. Máximo é ele. Não, e o presidente do Senado, né? Está na mão dele lá. Esse é um sistema que tem que ser repensado, Silvas. Porque hoje, o presidente do Senado, ele tem o poder, todo poderoso. Você está entendendo? Ele tem lá uma pilha de impeachments que poderiam ao menos instaurar processos para analisar essas condutas todas, ouvir especialistas, enfim, fazer tudo que o direito permite. Ele só diz que não, e pronto. Então, olha só, tu tem um super poder na mão de um cara,
que, desculpe o termo, tem o rabo preso do Supremo. Mas o que exatamente, porque o Supremo Mas deve olha, estar sentado em cima de alguns processos contra o Alcolumbre. É isso aí. Olha o preço. Ó, tu vai mexer comigo, peraí que esse processo vem para cima da mesa O aqui. último presidente do Senado que resolveu tocar o impeachment em frente foi o Eduardo Cunha. E olha o que está acontecendo com ele agora. E Quem tem medo. E se tu fizer movimentos populares, movimentação, enfim, se tu trabalhar nesse sentido, um movimento social para protestar, daqui a pouco a polícia entra na tua casa. Como aconteceu com várias pessoas aí. Não falei no dia 8, aquele absurdo lá, daquelas condenações. Eu falo em manifestações que a gente temos acompanhado aí, manifestações em redes sociais, que daqui a pouco os caras estão recebendo mandado de busca e apreensão, porque há uma vigilância total sobre o que se diz e o que não se fala nas redes sociais. Então, realmente é um momento muito difícil e a nossa grande esperança, Silvia, a minha grande esperança de coração é que todos nós do Brasil inteiro, dessa vez, pense muito quando for votar nos 2 senadores, porque o futuro do Brasil, Tá para melhorar Na ou para renovação do piorar, é o Senado. Oxalá mude no governo central, no governo federal, né? Sim, claro. No executivo, mas o Senado é indispensável para que o país possa progredir, né? E utilizar a força que tem o Senado, tem que haver essa renovação de senadores cara limpa, que não tenham rabo preso e que possam exercitar, né? Tudo aquilo que a legislação lhe garante. Aí nós vamos em frente, dá para fazer uma limpeza bonita. Agora, se deixar aquela turma lá e enxertar com mais ficha suja, aí, minha gente... Tem que sair com um Diógenes, com a lâmpada para descobrir, para encontrar alguém que tenha condições de desempenhar esse papel. Meu Deus, como diz um amigo catarinense, meu amigo Hernani Rigon. Vinhos do Mundo Importador. Olha aqui, minha gente, se a primeira etapa surpreendeu, estou falando de Vinhos do Mundo Importador, prepare-se para a segunda. O Imposto Zero continua e agora reúne uma seleção especial de vinhos da Espanha, Itália e Portugal. São 3 grandes referências do vinho mundial em mais uma etapa da maior edição dos 30 anos da Vinhos do Mundo. 30 anos está comemorando Vinhos do Mundo. Como passa rápido, né, minha gente? A maior importadora de vinhos, né, qualificados do Brasil, né? Tem uma sede muito grande em São Paulo e outra em Salvador, Bahia. Claro que a sede realmente da empresa é Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Muito bem, olha aqui, ó. Então, passe em uma de nossas lojas, tá? Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Alípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija. Todos os cartões de crédito muito bem-vindos, estacionamento, cortesia, com segurança em todas as lojas, tá bom? Aqueles parcelamentos, se a compra é um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, não lhe cobra nada, entrega no seu domicílio, corporativo, residencial, né? E tem lá delicatessen, tem acessórios para a sua adega, e renove, amplia aí a sua adega, porque as ofertas que estão circulando lá, desfilando na Vinhos do Mundo, de vinhos altamente qualificados, com preços quase lá no piso, lá no assoalho. Te manda para Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Minha gente, hoje as famílias, né, especialmente na residência, portanto, estão exigindo cada vez mais produtos de alta qualidade. Aí entra, por exemplo, ovos. E aí ovos orgânicos. Aí eu falo de Sítio Gigante, comandado lá pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante, onde é produzido, então, são produzidos esses ovos exatamente orgânicos, de primeira grandeza. O sabor, tudo é diferente, né? Só depois que você provar isso aí, que você vai entender o que são esses ovos maravilhosos, né? É saúde, é sabor, tudo, absolutos, tá bom? Sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos, galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Então, ovos orgânicos, Sítio Gigante. E está chegando no mercado com força, muita força, Titica, que é um adubo orgânico classe A. Aí você vai nas seus vasos em casa, na sacada, no seu condomínio, na sua residência, no sítio, né? Esse adubo orgânico classe A vai fazer a diferença no seu pomar, na sua plantação, nas suas orquídeas. É um negócio fantástico. Esse vale a pena. Também pertence ao Sítio Gigante.
Você encontra esses produtos também todas as quartas-feiras e sábados na Feira Ecológica do Menino Deus, ali na Secretaria da Agricultura, quartas à tarde e sábados pela manhã. E tem o telefone aí no seu monitor também, que é o 99-836-5337, que você faz contato. Você encontra também agropecuárias, né, floriculturas e algumas lojas, você encontra também tanto o Titica, o adubo orgânico, classe A, como os ovos orgânicos Sítio Gigante. Tá. Delegado Fernando. Silvio, hoje nós vimos aí uma operação policial divulgada nos meios de comunicações, redes sociais, que o criminoso cada vez mais... audacioso. Não tem fim, não tem fim. Não termina, é uma escola... É um absurdo, olha só. Com formatura todos os dias. Cada vez pior, lamentável. Olha só, o que eles estão fazendo? Normalmente nas redes sociais, as crianças, os pais com crianças com problema de saúde, câncer, paralisia e outras doenças bem mais graves que dependem de muito dinheiro para tratamento, eles acabam fazendo divulgações, fazendo sites, depoimentos, enfim, né, vídeos, solicitando apoio financeiro. Mas é incrível que esses criminosos, tá? Uma organização criminosa começou a fazer cópia desses requerimentos, desses depoimentos de crianças, de pais. Que absurdo. Tudo. E direcionaram o quê? Quando as pessoas faziam a doação, entrava nesse site ou nesse espaço falso que eles criavam e destinavam esse dinheiro para os criminosos, em vez de ser para o tratamento das crianças. É absurdo isso. Olha o absurdo que nós estamos vivendo, que os caras exploram, né, o dinheiro, as pessoas que querem ajudar, né, que daqui a um pouco tu abre ali o teu celular, daí tu está numa rede social, tu olha um depoimento de uma mãe chorando, uma criança, câncer, enfim, outras doenças variadas que existem. Daí tu, vou ajudar, vou dar ali X valor. Aí tu faz aquilo de coração, ajudando uma criança, e aquilo vai lá para as redes dos criminosos. Então, assim, hoje realmente, quando eu acordei, eu estava olhando o noticiário, né? E realmente daí tu fica pensando assim, até que ponto chega o ser humano, né? Por isso que eu sempre disse na minha vida profissional, sabe, Silvio? Criminoso tem que ser tratado como criminoso, não adianta. Não tem criminosinho e nem criminosão, são tudo criminoso e tem que apertar mesmo. Lamentavelmente. Jaime Eduardo. Olha, eu faço coro, delegado aí, quem mora na aldeia conhece os caboclos, né? Com essa biografia toda aí, é um assunto preocupante, né? Agora, eu acho que as pessoas pedirem também pelas redes sociais passou a ser até uma ingenuidade, né? A gente fica penalizado de ver que estão pedindo. Agora, eu, em princípio, eu fico desconfiado. Eu passo. Eu também passo. Passo para não me sensibilizar com a imagem que é reproduzida e passo porque fico desconfiado de que aquilo ali seja golpe, porque os golpes hoje em dia são os mais variados. E esse aí é um golpe terrível, né? Porque ele lida com a sensibilidade das pessoas. Isso. É uma chantagem emocional a que você está exposto. Eu, infelizmente ou felizmente, eu passo. Quando eu vejo que esse tipo de imagem, eu passo. E se me pedirem para dar um conselho às pessoas que têm a ocasião de ver essas imagens, tem que passar também, porque não dá para saber até que ponto aquilo ali é golpe, ou até que ponto aquilo ali vai ser manipulado. O que é verdadeiro também, benefício pessoal. Mas deixa eu falar uma coisinha aqui, Zé. Hoje à tarde foi realizada uma importante reunião no TSE, que agora está sob a presidência do Nunes Marques, que, como todos sabem, foi indicado pelo presidente, então, Bolsonaro, junto com as agências de pesquisas de opinião. Porque pesquisa de opinião pode não ganhar a eleição, mas interfere. E o primeiro ato dele, a parte aquela festança que ele fez lá na abertura, que caiu meio mal, o primeiro ato dele foi interferir e suspender aquela pesquisa da Atlas Intel, porque usou um estímulo. Qual foi o estímulo? O estímulo foi mostrar para cada pesquisado aquela gravação do Flávio pedindo dinheiro para o filme do pai, para o Dark Horse. Né? Quer dizer, isso é um absurdo, né? Porque se você vai fazer isso, é evidente que vai. Talvez a pessoa pesquisada nem tivesse conhecimento daquele episódio, ela vai, evidentemente, optar pelo candidato oposto àquele que
que teria sido beneficiado com esse recebimento de dinheiro. E, de outro lado, as agências, e com razão, estão preocupadas também pela diversidade de decisões e suspensões de pesquisas que poderão acontecer em face dessa regulamentação. São duas coisas, o lado da justiça impedindo que haja estímulo, está correto, e o lado das agências preocupadas em que isso aí possa ter modificação, possa ter obstação de obstrução de pesquisa, enfim, e pior ainda, divergência de decisão do TSE em relação aos tribunais regionais. Era preciso que houvesse, pelo menos, uma uniformidade de jurisprudência quanto a isso, para as agências saberem o que estão fazendo e o tribunal saber também que a regra é essa. Eu não sei o resultado ainda qual, mas isso aí certamente vai ser divulgado. Essa situação de pesquisa, realmente, eu também sempre fiquei muito com o pé atrás, é muito temerário, né? A que mais acertar vai ser, então, contemplada, né? A empresa de pesquisas eleitorais, não sei se tu agregasse no tema, também vai ser premiada por decisão desse nosso ministro aí. Vai que acertar? A que mais acertar, que estiver mais próximo dos resultados, ele também vai dar uma premiação, que é para exatamente evitar, até para dar uma moral na pesquisa, isso parte do TSE. Bom, isso depois. Sim, claro, depois dos resultados. Não, entendi. Isso aí. É uma maneira também de valorizar e fazer com que esses pesquisadores, essas empresas, tenham mais, né, estabeleçam mais competência nos seus resultados. O né? importante, em resumo, é que haja regras para isso. Porque esse negócio aí muitas vezes é manipulado. E regra também de parte dos tribunais, para que não haja uma sucessão lá de interferência em pesquisas com o TRE, com o TSE com entendimento e os regionais com outro entendimento, vai virar uma bagunça, eles não vão saber mais o que fazer. Agora, estímulo, não pode usar estímulo de espécie alguma. Se eles vão escolher a quem pesquisar, não dá para evitar. Isso não dá para evitar. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu acho que isso aí, para a pessoa menos intelectualizada, isso aí é um veneno. Claro. Pesquisa, tá? Porque o sujeito, às vezes, ele quer dizer para o vizinho, está vendo? Votei, ganhou, mas ele está se baseando em pesquisa. Tá? Ele quer votar em quem está na frente. Fulano vai ganhar mesmo, vai votar nele. Como se fosse fazer um Se joguinho. dependesse de mim, não existiriam pesquisas. E tu ouve normal. Para isso tem rádio. ganhar. Vai ter agora campanha no rádio e TV, a pessoa que faça a sua avaliação ali. Todo mundo tem rádio. Né? Qualquer rincão do país tem uma rádio. Tem o cidadão, a cidadã tem rádio. Então não precisa pesquisa. Pesquisa aí é para tomar o dinheiro e manipular resultados também. Tem muitos que são contratados pelo grupo A, B, C de político e tal, entende? O resultado é meio encomendado, né? E aquele Ibope? Outra coisa, 1.000 pessoas. Nós vivemos num país de 200 milhões. Geralmente é 2.000 e pouco. Por favor. E o local, tu vai fazer uma mil... pesquisa no Bonfim e tu vai saber o que vai ganhar no primeiro turno. Se você pegar 2.000 Ele vai ganhar um Patrício. Se for no Bonfim, é um Patrício. Não, por isso que eu te digo, depende aonde tu vai. Se você tem uma tendência. Se você pegar 2.000 no Nordeste e 2.000 no Sul, vai dar um resultado completamente diferente. Exatamente. Agora, quem é que garante que vai ser mesclado? Essa é uma das regras que devia ser adotada. As regras, como tu falou, doutor Jair, tem que ser claras, né, e objetivas. Claro. Essa é a parte, também parte da lei. Porque eu ainda compactou com o nosso amigo Silva. Não tinha que existir. Não tinha que existir. Isso aí é uma indução ao erro, ao ignorante. Me desculpem. A pessoa que não tem capacidade de avaliação, não conhece o currículo de candidato, programa do candidato, aí ele vota na emoção. A coisa está na frente. Estão lá tomando um trago, lá, uma caipira. Então vou votar no fulano. Está na frente? Não, deixa comigo. Bom, vamos adiante falando de Paulo. Aí eu estou falando do Paulo Jeremias, que comanda o grupo de Paulo de Galetos, assim como o André Jeremias, que está chegando em Brasília, o grupo de Paulo, né? Vai encantar, né, aquele pessoal lá do Congresso Nacional, né, da presidência do Supremo Tribunal Federal. Vão lá agora comer uns galetinhos? Duvido. Será que vão lá comer um galetinho lá, o pessoal do Supremo? Eu acho que eles não saem muito na rua assim, né, cara? Não tem como. Não tem como. Se em outros países... Nem para comer um galeto, em outros países, mas nem para comer o melhor galeto do mundo. De carro oficial ali entrando pelos fundos. Não, em outros países, então aqui no Brasil entrega, não. vou fazer meu delivery.
Não Eu, sai. eu morei lá no tempo em que todo mundo ia para um bar tranquilo, no Piantela, Ministro, hoje não existe mais Não isso. existe mais. Está quebrando o bar lá que não acaba mais. De Paolo, existem marcas que servem refeições, tá bom? Existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Então tá aí, tem o vinho de Paolo, também tem a vinícola de Paolo, tem de tudo aí, o vinho Paulo Jeremia, né? A vinícola Paulo Jeremia e o vinho Paulo Jeremia. Vale a pena dar uma degustada aí que você vai achar maravilhoso também o vinho Paulo Jeremia, tá? Então, muito bem. Aí nós vamos passar pelo Sicredi, tá? Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente. O crédito com garantia de aplicação. Isso é um negócio monumental. Aliás, no Sicredi você sabe que lá você é um sócio, né? É um sócio. Você utiliza seus investimentos como garantia sem precisar resgatar. Assim, mantém sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês mais CDI. Fale com seu gerente ou abra sua conta no Sicredi. Veja aí. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, muito bem. Daqui nós vamos até o Copacabana Palace, lá no Rio de Janeiro, né? Praia de Copacabana, esse ícone, né? Ícone da hotelaria mundial, né? Que pertence ao grupo Belmont, né? Belmont Copacabana Palace. Aquele Réveillon famoso, né? Os bailes do Copa, né? O Réveillon, tudo coisa boa, né? A gastronomia do Copa é encantadora também, né? O conforto do Copacabana Palace, aquela piscina famosa, né? Pelos astros, artistas, intelectuais, diplomatas, né? Gestores de grandes países do planeta, todos já desfilaram pelo Copacabana Palace no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. A magia do icônico Hotel Copacabana Palace. Tem os restaurantes, tem a academia, lojas, o Pérgola, o Cipriani, o Carnaval do Copa, o Réveillon, tudo coisa boa. E nessas épocas de férias, invariavelmente existem promoções da Copacabana Palace, tá? Eu passo aqui o telefone, você se informa, que é o código do Rio de Janeiro, que é o 21 25 45 88 78. 25 é o código de área, Rio de Janeiro, Copacabana, 25 45 88 78, tá? Então, reservas você faz por aí, tire lá como é que está os valores, parcelamento, você paga a sua estadia lá, parceladinho, 5 vezes, aí, negócio maravilhoso. Belmont, Copacabana Palace, Rio de Janeiro, esse ícone da hotelaria mundial. Fala, Gêmeo. Olha, alguém falou agora aqui, aliás, nós conversamos sobre essa questão da necessidade de mudança no Senado, né? Para que realize certas coisas que não estão sendo conseguidas com a atual composição do Senado Federal, pelas mais variadas razões. Mas eu queria abordar um aspecto. A tal mudança de domicílio com fins de se eleger pelo Estado com o qual não tem nenhuma vinculação. Quer dizer, você se queima no seu Estado e procura transferir o título eleitoral para outro Estado. Estou falando especificamente de duas pessoas, duas ministras do atual governo, a Simone Tebet e a Marina Silva. Elas vão concorrer por São Paulo. Por quê? Porque certamente se fosse concorrer pelos seus estados, se presume, senão não mudariam, elas não iriam concorrer porque estão mal de prestígio, uma no Mato Grosso do Sul e a outra no estado do Acre, né? Porque a gente sabe que os deputados representam a população e são eleitos por estado de acordo com a população do estado,
mas cada estado tem direito a 2 senadores. Então, admitir, e aqui eu estou fazendo uma crítica ao atual sistema que não prevê, né, uma legislação mais rígida com referência a essa troca de estado. Eu acho isso um absurdo, porque se a representação é do estado, deve ser prioritariamente por quem está inscrito eleitoralmente naquele estado. E já houve inúmeros casos. E esse caso agora chama atenção, porque o que vai acontecer na prática? Se for eleito o Lula, elas concorrem no Senado por São Paulo, se forem eleitas ou não forem eleitas, elas vão voltar a ser ministras. E aí quem vai entrar? O substituto. Os suplentes. O suplente. E o suplente tem voto? Não tem. Quer dizer, essa é uma anomalia que eu acho que devia ser corrigida. O Tarcísio de Freitas já gritou lá em São Paulo, quer dizer, elas vão concorrer para São Paulo, com chance de se eleger pela força que tem o partido. Mas eu acho que isso aí está errado. Não deve ter um prazo. Ainda que tenha prazo, Fernando, para concluir, sim, ainda que tenha prazo, é uma anomalia, porque o que a lei estabelece é que sejam 2 candidatos por estado, mas se presume que sejam do estado em que são naturais, têm título eleitoral, porque essa mudança à última hora é eleitoreira, claramente eleitoreira. Eu estou tentando me lembrar o nome dos senadores também, eu vi no noticiário 2 senadores lá do Norte, Nordeste, também, que fizeram essa mesma situação. Eles perdem o prestígio lá, não vão se eleger. Então, quer dizer... Chamou a atenção exatamente isso aí. Claro, a natureza de vincular o Estado para se eleger pelo Estado, ela se desfaz, se desfigura. Não é essa a finalidade da lei. Isso aí tinha que ser controlado ou pelo TSE ou pela mudança da legislação. Ou daqui um pouco está difícil de ganhar também, não, em claro, da situação do partido lá no Estado. Acaba indo para outro. Foi muito feito agora, foi bastante no Paraná, por causa das consequências da Lava Jato. Isso aí foi muito feito, vários fizeram isso lá. E agora essas 2 vão fazer. Com agravante de que vão ser ministra de novo se ele ganhar e entra o suplente. Sim. Minha gente, aqui, ó, terminando o programa, 21 horas, Alexandre Garcia, um comentário maravilhoso, abalizado, desse gaúcho, Alexandre Garcia, consagrado, né, que faz comentários muito interessantes, né? Ele, até hora, está sediado lá em Lisboa, está sediado em Brasília, então está aí o Alexandre Garcia, 21 horas, quando termina o nosso programa aqui na RS Play TV, da Claro Net, que manda as suas imagens, a sua grade de programação pelo mundo afora, tá bom? E de manhã, 8 horas da manhã, temos o Boris Casoy, ao vivo aqui também, na nossa emissora, com comentários muito interessantes, né? Falando de tudo, né? Das grandes manchetes dos jornais do centro do país, enfim, fazendo uma avaliação de comportamentos, decisões, né? do governo, do Congresso, etc. e tal. Então, Boris Casoy, 8 horas da manhã também vale a pena, tá? Minha gente, aqui, vamos dar um pulo até Uruguai, mas Uruguai aqui em Porto Alegre. Um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul, né? A maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia, aqui em Porto Alegre, está exatamente ali na rua, na avenida, né? Avenida Nilo Lopes, 111, Petrópolis, com o telefone 3012-7878, informações ou reservas, tá bom? Então, ele abre sempre a nossa parrilla Del Sur, o Uruguai aqui. O templo da parrilla em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é na parrilla Del Sur, na Avenida Nilo Lopes, 111. Petrópolis, segunda das 8h30 às 23h45, terças e sábados, 11h30 às 23h45, domingos, começa às 11h30 até às 22h45. Seguem as ofertas diárias, né, olha que parrigeira, isso aí dá vontade de você correndo para lá, eu vou. Aqui, as promoções são oferecidas diariamente, tá? Exemplo, segundas temos a etapa de quadril, terça é entrecô, quarta e sexta é assado de tiras, quinta e sábado é entrecô especial, e domingo é etapa de quadril, para o meio-dia, e à noite temos lá um entrecô também, com preços também, promoções também, vale a pena. Quem comanda esse espetáculo Parrilla Del Sur são 2 figuras ímpares, né? Diplomáticas, o casal Darcy e Maristela Desbecel. Com maestria, eles comandam a Parrilla Del Sur, né, que tem uma clientela invejável, né, e que, por isso, né, fidelizada em função também desse comando do Darcy e da Maristela Desbecel, com tanta qualidade, tá bom? E também os seus colaboradores, né, os parrigeiros, são só
top de linha, né? E as carnes também, dispenso comentários, evidentemente, lá na Parrilla del Sur. Isso tudo, minha gente, com estacionamento, cortesia, com manobrista, e o seu carro não fica na rua. O seu carro fica guardado pela Parrilla del Sur, tá bom? Então o seu carro não fica ali na esquina, na outra ponta da quadra, não. São manobristas da Parrilla que conduzem o seu veículo com muita segurança, tá? Até o estacionamento da Parrilla del Sur. Isto é cortesia da casa, mais as promoções diárias das carnes maravilhosas da Parrilla del Sur. Então, te manda para lá, 3012-7878, Avenida Dani Lopes, 111, Petrópolis, faça a sua reserva e te manda para lá para saborear essas delícias. Vinhos importados nacionais, cervejas importadas nacionais, drinks maravilhosos, só coisa boa. Fala, Jaime Eduardo Machado. Parece que o Rio Grande do Sul está sendo vítima da ira dos deuses do clima, né? Eu li hoje uma notícia que a partir de quinta-feira, além da ameaça do El Niño, que é concreta, diz que vem uma frente úmida da Amazônia e vai criar problemas com o clima a partir de quinta-feira. Então o pessoal tem que ficar preparado, não é para assustar ninguém. A Defesa Civil já alertou. Tá louco. Né? E disse que final de semana... Não é rebate falso. E final de semana, quantidade muito grande de chuva, tu estava falando. A partir de quinta-feira, depois prometeu. da manhã. Né? El Niño. Depois da manhã, não. Mas parece uma praga, não quero usar essa palavra, né? Porque nós já tivemos aqueles problemas de 2024, tivemos agora essa tragédia lá em Eldorado também, né? E agora mais essa. Parece que o Rio Grande do Sul está meio... eu não sei por que deram esse nome, claro, que os cientistas aí da atmosfera... Qual é o nome? Não, El Niño, porque ninho é uma coisa bonita, é o ninho dos pássaros, essa coisa toda. El Niño, esse é um ninho bandido, né? É que ele é acalentado pelas águas do oceano, é isso? Ah, o ninho. Se estivesse num berço. Um berço, tá, o ninho. El Niño, tá. Não, é que tu é do ramo. É uma espécie de cultura inútil, né? Mas de qualquer maneira, já que levantasse a dúvida... Jaime Eduardo Cucirá Araújo Machado. Essa foi... Tem que explicar que o Instituto Cucirá Araújo era o que antigamente famoso. Dava todas as dicas. Ali na Sarmento Leite. Aquele prédiozinho que tem ali até hoje. Acertava todas. Né? Hoje não acerto mais, mas naquela época acertava. Delegado Fernando, eu sei que o senhor tem seus pets e adora, né? A família sempre eles fazem parte da família, né? Então eu estou dando uma dica agora para o meu delegado Fernando Soares, tá? Armazém 4 Patas. Aí é brincadeira, o tratamento tem bloco cirúrgico, exame de sangue na hora, o resultado, tá? Tudo de bom. Quem comanda é o médico veterinário Oscar Dávila. Então, você encontra lá exames, farmácia, dá banho, tosa, tudo bonitinho, tá? Internação, cirurgias, consultas, tem farmácia e mais ainda rações e objetos, né? Tudo para o seu pet, né? Alimentação, comedores, tudo, acessórios, guias, tal. Olha a carinha deles ali, coisa mais bonitinha. E já vou guardar o telefone no bolso, né? Porque isso aí. Tem o 9, Silvas. 3307-4004. Isso aí. Né? Médico veterinário Oscar Dávila, altamente competente, na rua Domingos Crescêncio, 675, bairro Santana, na capital gaúcha, estacionamento facílimo. Ok? Muito bem. E tem a oportunidade de conhecer o Moza lá também, né? É verdade. O Moza é cuidado pelo... É cliente da casa, Vou levar a Zara lá para apresentar para ele. A Zara é minha box. Mas ela só tem tamanho. Não, mas ela vamos levar ela lá uma hora, fazer uma visita lá e pesar aquela coisa toda, né? Fazer um examezinho de sangue, aquela coisa toda é bom. A revisão médica. Ela tem todos os meus cacuetes, inclusive lati demais em excesso. Bom, estamos chegando no final do nosso programa, então eu já falei que agora, 21 horas, Alexandre Garcia, RS Play TV. Aqui a TV de todos os gaúchos, né? É a televisão independente mais qualificada, com uma grade de programação invejável, tá? Te liga, uma grade muito bem elaborada, né? Aqui o nosso programa Atividade, 33 anos e meio no ar, a RS Play TV, mais plataformas, mandando imagens e sua grade para o mundo inteiro com alta qualidade, né? Imagens maravilhosas, o áudio maravilhoso. Estamos indo embora, então. Minha gente, amanhã, obrigado, Fernando Soares, meu delegado, Jaime Eduardo Machado, meu sempre subprocurador da República. Amanhã, mais um programa Atividade, uma boa noite e até lá.